Temos 5 deputados no plenário. E 6 deputados virtualmente, senhor presidente. 11 deputados. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito ao deputado Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, que faça a leitura das atas. Ou da ata. Ata da 18ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Léo Loureiro, ocupando a presidência, Paulo Dantas, primeira secretaria, Bruno Toledo, ocupando a segunda secretaria, Davi Maia, Gilvão Barros Filho, Ricardo Nezinho. Conforme a ata da mesa diretora número 10 de 2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, 6 de abril de 2020, que normalizou, está digitado errado, presidente, que normatizou a deliberação remota do âmbito da legislatura, da Assembleia Legislativa Estadual, estão remotamente participando da sessão por videoconferência os senhores deputados Ivan Beltrão, Cabo Bebeto, Francisco Tenório, Inácio Loyola e João Pereira. Havendo o número regimental, contabilizadas as presenças, tanto físicas quanto virtuais dos parlamentares. O senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lida e discutida, aprovada a sessão ordinária anterior. O expediente consta nos seguintes matérias: mensagem governamental 1720, encaminhamento do veto parcial ao projeto de lei ordinária 318/2020, de autoria do deputado Inácio Loyola, que dispôs sobre a concessão de incentivos para estudantes de medicina em instituições de rede privada de ensino para ampliação dos serviços de saúde pública no âmbito do estado de Alagoas, encaminhado à segunda, quarta e 15ª comissões. Esgotadas as matérias do expediente, não havendo oradores na hora do expediente, passando a palavra para a ordem do dia. Procedida a verificação do quórum, não havendo número legal para deliberar. O senhor presidente comunica que está em pauta os recebimentos de emendas, os projetos de resolução 4615 e 5455/2020, do Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, no dia 27 de abril de 2020, que assegurou aos senhores deputados que estão remotamente participando da sessão por videoconferência a fazer uso da palavra por explicações pessoais. Se assim o desejar, é concedida a palavra ao deputado Davi Maia. O orador registra mais uma vez denúncias dos funcionários do LACEN. Na ocasião, alerta para o fato relatado por servidora do órgão, no que tange a transcrição de exames oriundos de outro laboratório. Solicita ao secretário de Saúde do Estado que determine as prioridades necessárias para o exame. Segue solicitando as comissões de Direitos Humanos da Mulher e Saúde da Casa Legislativa, que analisa os fatos para denunciar. Também solicita o Ministério Público Estadual que providencia o levantamento do laboratório na central. Não havendo mais oradores de explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão de amanhã, a hora regimental, e encerra. Encerra presente. Todas as manifestações oriundas de presente sessão são registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. E para constar e lavar o digito presente e assino. Por isso, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Léo Loureiro. Havendo quem queira discutir, considero a aprovada. Deputado Bruno Toledo, para a leitura do expediente. Indicação número 598 de 2020, autor deputado Tarcísio Freire, apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas e ao excelentíssimo senhor secretário estadual de saúde de Alagoas, no sentido de que o estado efetue o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, equivalente a 40%, bem como a contratação de seguro de vida em benefício dos profissionais que atuam na rede de saúde enquanto a pandemia de Covid-19. Indicação número 597 de 2020, autor deputado Cabo Bebeto, apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, Renan Filho, e ao diretor-geral do DETRAN, senhor Adroaldo Catão, para que autorizem o funcionamento parcial das autoescolas, para que possam proceder às aulas práticas
seguindo as orientações e tomando os cuidados necessários à prevenção do Covid-19, uma vez que o referido setor se encontra prejudicado sem qualquer tipo de faturamento e que as aulas práticas não provocam aglomeração de pessoas, não trazendo riscos às medidas impostas pelo governo do Estado. Indicação número 596 de 2020, autor deputado Cabo Bebeto, apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, e ao excelentíssimo senhor secretário de Saúde, Alexandre Aires, para que tomem as devidas providências no sentido de intensificar os trabalhos de combate ao Aedes aegypti nos bairros de Mutange, Cambona, Bebedouro e Pinheiro, devido ao grande número de residências fechadas e muitas destelhadas, o que favorece a proliferação do mosquito e possibilidade de surto. Parecer 540/2020, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Davi Maia, relata o projeto de lei ordinária 245/2019, da autoria da deputada Ângela Garrote, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação Comunitária Olho d'Água do Bonifácio, entidade sem fim lucrativo situada no município de Palmeira dos Índios, e o parecer é pela aprovação do projeto. Parecer número 535/2020, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, relatora deputada Cibele Moura, relata o projeto de lei 317/2020, que altera a lei estadual número 8.241, de 27 de janeiro de 2020, e dá outras providências. O parecer é pela aprovação com emenda aditiva em anexo. Parecer da 4ª e 7ª Comissão, sessão conjunta, da mesma matéria, altera parecer do projeto de lei 317/2020, que altera a lei 8.241, de 27 de janeiro de 2020. O relator, desta vez, o deputado Bruno Toledo, e o parecer é pela aprovação do projeto de lei, também com emenda em anexo. É tudo que consta, senhor presidente, no expediente. Obrigado, deputado Bruno. Parecer número 540/2020, 2ª Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei 245/2019, do relator deputado Davi Maia, dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação Comunitária Olho d'Água do Bonifácio, Palmeira dos Índios, projeto de autoria da deputada Ângela Garrote. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 535/2020, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, deputada Cibele Moura, relatora, é o projeto de lei 31/2020, que altera a lei estadual 8.241, de 27 de janeiro de 2020. A relatora conclui pela aprovação da matéria com emenda aditiva em anexo. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 542/2020, conjunta da 4ª e 7ª Comissão. Cultura, Esporte, Lazer, Educação, Comissão de Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e Administração Pública. O relator é o deputado Bruno Toledo. Conclui pela aprovação da matéria com a emenda aditiva em anexo. Em discussão? Se a discussão, colocou em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Bruno Toledo, requerimento sobre a mesa, solicita a inclusão de pauta do projeto de lei 317/20. É o projeto que nós acabamos de apreciar o parecer, que trata da autorização para que o governo proceda à ajuda de custo em dinheiro aos alunos da rede pública estadual, em substituição à merenda escolar. Em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, fica incluso na ordem do dia projeto de lei para a votação. Vamos superar a discussão. Deputado
Silvio Camelo, Vossa Excelência, inscrito à hora do expediente. Alô, som. Senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, senhoras deputadas, senhores deputados, como eu estou a mais de 2 metros de qualquer pessoa que esteja aqui no plenário, eu vou pedir licença para tirar a máscara. Licença negada. Senhor presidente, tem sido tema recorrente aqui neste plenário pronunciamento de alguns deputados a respeito do LACEN. E sendo um órgão que presta um grande serviço à sociedade alagoana, cabe alguns esclarecimentos para que a verdade seja colocada e que as pessoas que nos veem e nos ouvem, tanto os senhores deputados como as senhoras deputadas, possam também ter as informações a qual eu vou passar a discorrer. A insuficiência nos testes de RT-PCR, senhor presidente, para o diagnóstico do Covid-19 é um problema mundial e também não é diferente aqui no Brasil. Por isso, é necessário que se estabeleça critérios de prioridade essas baseadas na gravidade do paciente. Neste caso, vale lembrar que um dos pilares do SUS é a equidade. A equidade é uma das doutrinas fundamentais que constituem o SUS. Isto significa dizer que todos os cidadãos têm o direito de usufruir do sistema de saúde. E apesar de todos terem acesso aos cuidados prestados, a equidade contempla que pessoas que possuem necessidades diferentes, no caso que estamos passando essa grave pandemia do Covid-19, necessitam de esforços diferentes, que devem ser feitos de acordo com o contexto em questão. Ainda baseado na pouca disponibilidade de testes de RT-PCR, fez com que o governo estadual procurasse ampliar o número de exames, permitindo uma maior testagem da população. Para tal, foi contratado mais de 2.000 testes de RT-PCR e 20.000 testes rápidos de imunocromatografia, estes últimos capazes de detectar anticorpos IgM, que é a fase aguda da doença, e IgG, que é a fase crônica da doença. Os testes realizados no LACEN Alagoas seguem um padrão criterioso e protocolos rígidos, conforme o fabricante preconiza, no caso, Biomanguinhos. Os exames são executados em várias etapas. Só para informação de Vossas Excelências. Etapa 1, recebimento, triagem e preparação da amostra. Tempo variável a depender da quantidade recebida, em torno de 2 horas. Etapa 2, extração do material genético do RNA viral, em torno de 2h30, é o tempo gasto. Etapa 3, montagem da placa de análise, que é uma etapa crítica, precisa ser realizada com a maior atenção do técnico, em torno de 1 hora. Amplificação do material genético do vírus, em torno de 2h30. Interpretação dos exames, alimentação do sistema GAL, gerenciador de ambiente laboratorial, e liberação dos resultados, em torno de 1 hora. Então, não é um exame simples, senhores deputados. Eu estou colocando aqui para Vossas Excelências o tempo que leva cada etapa desse exame, para que Vossas Excelências possam ter noção da complexidade de um exame desse. Em relação à taxa de mortalidade no estado de Alagoas, é de 4,3%, abaixo da observada no Brasil, que é em torno de 7%, e no Nordeste, que é em torno de 6,3%. A colaboração entre os LACENs do Brasil inteiro é algo natural e corriqueiro. A cooperação entre os LACENs de Alagoas e Sergipe vem de longa data, desde a troca de experiências até treinamentos e aperfeiçoamentos entre colaboradores de ambas as instituições. Isso é normal no mundo científico. As instituições elas conversam, colaboram uma com a outra.
É importante a troca de experiência entre os profissionais dos laboratórios centrais de referência para seus respectivos estados, já que estes atendem a demandas semelhantes. Senhores deputados e senhoras deputadas, não há qualquer amostra no LACEN que atenda aos critérios para análise da presença de material genético do novo coronavírus com mais de 30 dias de atraso. Aliás, é com muita satisfação que o LACEN Alagoas informa que está conseguindo liberar em até 48 horas do recebimento da amostra todos os exames que são classificados como tendo prioridade clínica. Exames de pacientes considerados não prioritários são liberados em média em 4 dias após o recebimento. O e-mail da funcionária do LACEN Alagoas, que relatava que estamos sem kits, data de 31/3, informação esquecida quando da denúncia, e refere-se à solicitação da previsão da chegada de novos kits para o LACEN, a fim que pudesse ser organizado os serviços do referido laboratório. Veja, senhores deputados, eu agradeço os técnicos que me enviaram também essa foto, e diz a seguinte notícia: Ministério da Saúde promove treinamento para a descentralização do diagnóstico molecular do novo coronavírus, datado do dia 20 do mês de março deste ano. Ora, senhores deputados, claro, o Ministério da Saúde estava ainda fazendo o treinamento descentralizado para os técnicos poderem realizar os exames. Como é que no dia 31 já estariam aqui os exames em número suficiente para testar quantas pessoas aparecerem? É preciso se colocar a notícia por inteiro, senhores deputados. É preciso se colocar todos os dados e não omitir alguns dados para que pareça Alagoas ser uma terra arrasada, que pareça Alagoas estar tendo um descaso com a saúde pública, o que não é verdade. Continuando, senhores deputados, é importante esclarecer que o equipamento conhecido como termociclador é utilizado para realizar a ampliação do material genético do vírus, não é uma geladeira, como aqui foi até sugerido, possibilitando o diagnóstico do Covid-19, não possuindo qualquer que seja relação com a conservação das amostras recebidas pelo LACEN. Neste contexto, vale ressaltar também que o LACEN Alagoas dispõe de 3 destes equipamentos, atualmente liberados para o exame do Covid-19. Vamos mostrar, já que gostam de fotos, vamos mostrar as fotos. Está aqui, senhor presidente, 1 equipamento, 2 equipamentos, 3 equipamentos, demonstrando que não falta equipamento no LACEN. Todos os kits para o diagnóstico do Covid-19 utilizados pelo LACEN até o momento foram fornecidos pelo Biomanguinhos, Ministério da Saúde. Portanto, não há de se falar em pagamento de amostras analisadas. Senhores deputados, quando é feita a coleta aqui no estado de Alagoas, em qualquer laboratório, seja ele particular ou seja ele da rede pública, às vezes esse exame ele é enviado para outro estado. Aqui mesmo, os senhores deputados fizeram aqui exame semana passada, particular, para testar se tinham ou não adquirido o coronavírus. Inclusive, 3 deputados testaram positivo. Deputado Francisco Tenório, que já está curado, deputado Galba Novaes e deputado Antônio Albuquerque. Esses exames foram coletados aqui, mas não foram feitos aqui. Eles foram enviados para outro estado e retornaram para cá. O estado de Alagoas, ele teve a necessidade justamente de contratualizar com outros laboratórios de outro estado para potencializar o número de exames que deveriam ser feitos aqui em Alagoas. Foi um critério que o estado usou para que não faltasse justamente e não tivesse agilidade, falta de agilidade na questão dos exames de coronavírus. A real capacidade produtiva do LACEN, no que se refere à realização dos exames para a Covid-19, saltou no início 20 testes e hoje para aproximadamente mais de 200 testes. Em pouco mais de um mês, saltou de 20 diários para pouco mais de 200 diários.
testes diários. Tudo baseado na otimização dos recursos humanos e de equipamentos, sem que houvesse maior gasto financeiro. Vale ressaltar que as alternativas para incrementar ainda mais o número de testes têm sido buscadas e que parcerias como a realizada com a Universidade Federal de Alagoas vai neste sentido. Ainda mais, senhores deputados, o Ministério Público tem acompanhado algumas reuniões da mesa de situação da Secretaria de Saúde e tem observado o processo relativo às testagens da população, conhecendo, inclusive, os critérios estabelecidos como prioritários para a realização dos exames laboratoriais, que visam o diagnóstico da Covid-19 no estado de Alagoas. Por fim, em nome dos técnicos do LACEN, peço que informações inverídicas, como estão sendo levadas em consideração, tenham um pouco mais de critério para ser colocadas, para serem feitas. Tais afirmações faz desacreditar um laboratório de excelência que sempre supriu as necessidades do Estado, seja em sua rotina de trabalho, voltado ao diagnóstico das doenças de notificação ou no combate às epidemias que atingem nossa região. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de dizer a vossas excelências que estamos enfrentando, já disse isso aqui várias vezes nesse plenário, uma guerra diferente, uma guerra que ela está deixando centenas e centenas de vítimas em todo o mundo, em todos os países. Esse inimigo ele invadiu todos os continentes, invadiu todas as nações, invadiu todos os estados e, aos poucos, está invadindo todos os municípios. E precisamos nos unir. E o que menos se precisa agora é de fake news e fake denúncias. Precisamos, sim, alertar quando for preciso. Isso é um papel, uma atribuição da sociedade e muito mais dos parlamentares. Mas temos que ter muito cuidado, senhores deputados e senhoras deputadas, para que, ao invés de ajudar, estejamos prejudicando os trabalhos que são feitos. O LACEN é um laboratório fundamental nessa guerra e nesse combate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Deputado Bruno Toledo, para a chamada dos senhores deputados. Temos 5 deputados em plenário e 14 deputados no plenário virtual, senhor presidente, totalizando 19 presentes. Havendo número regimental, havendo número para deliberar, então inauguramos a ordem do dia. A ordem do dia é o projeto de lei número 317 de 2020, é o que altera a Lei Estadual 8.241, de 27 de janeiro de 2020, a outras providências, é que autoriza o governo a fazer um pagamento em dinheiro para os alunos da rede estadual de educação em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Emenda aditiva ao projeto de lei número 1. Acrescenta o artigo que diz o seguinte: as alterações promovidas por esta lei serão restritas ao período da pandemia Covid-19, por se fazer necessário a suspensão de atividades que ocasionem aglomerações. A emenda dizendo que essa autorização é excepcional, ou seja, só vale para esse período de pandemia. Em votação, a emenda da deputada Cibele Moura. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerramos a nossa ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Deputado Davi Maia, o primeiro inscrito em explicações pessoais. Momento, deputado. Por favor. Deputado Davi. Opa, pode falar. Estamos ouvindo.
Está dando eco, um momento. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de falar sobre esse projeto da educação, deixa claro que o governo poderia ter feito a mesma coisa com as cestas básicas, em vez de ter comprado cesta básica, ter dado dinheiro às pessoas. Então, aqui eu já queria parabenizar a atitude do secretário da Educação, de todos que fazem a secretaria, que resolveram fazer de uma maneira mais justa, porque, sem dúvida nenhuma, esse recurso vai movimentar o mercado local. Agora, eu não poderia ficar calado, senhor presidente, depois da fala do líder do governo, o deputado Silvio Camelo, que eu até entendo o seu posicionamento, entendo que esse realmente é o papel de um líder de governo, porém fica difícil defender quando você não tem argumentos. Então, primeiro, vamos falar do que a gente concorda, deputado Silvio. Nós concordamos realmente que o LabCem tem um papel fundamental. O que nós não podemos fazer é o que se fazem, quem não tem a resposta, é desconstruir ou denegrir o denunciante. No caso, eu sou, vou dizer, o representante da denunciante, não sou nem o denunciante, porque esses fatos chegaram a mim, eu tive que averiguar cada um, como eu disse aqui, vários e vários dias. Mas, senhor presidente, uma coisa que fica claro primeiro, naquele dia eu falei sim que o exame que estava faltando era no dia 31, mas, deputado, e no mundo, eu não preciso nem dizer, começo do ano. Então, já teria tempo de nós termos aqui as amostras, estar com o laboratório preparado. Agora, só depois do primeiro óbito é que se foram verificar que estavam faltando amostras. Então, o e-mail, ele é do dia 31 e ele é muito claro. Repito, deputado Silvio Camelo, que ele informou que os exames estavam... Eu mostrei aí no dia da denúncia, e tem aqui em minha posse, inclusive faz parte da denúncia que eu fiz ao Ministério Público e que estão nas comissões, exames com 15, com 20, com 30 dias. Inclusive, deputado, dentro desses exames, nós temos uma criança de 1 ano, deputado, olha só, que testou positivo, e nós temos uma enfermeira que demorou 20 dias, que ela está na linha de frente, defendendo, inclusive Vossa Excelência, defendendo todos que estão, né, sendo acometidos com coronavírus. E essa enfermeira demorou 20 dias, deputado. Deputado Silvio, eu vou ser breve, porque, como eu disse, as denúncias já estão acontecendo. Inclusive, no dia de hoje, a prima do governador, que era diretora-geral e foi demitida do LACEN, será escutada na Comissão de Direitos Humanos. E lá nós escutaremos. E aí sim iremos desmistificar. O que ninguém pode, deputado Silvio, é querer dizer que eu menti, porque isso é uma acusação muito séria que Vossa Excelência fez, ou que eu estou criando fake news. Porque quando eu digo que o governador criou fake news, ou cria fake news, ou que o governador não fala com a verdade, eu provo, deputado Silvio, e Vossa Excelência não fez isso. Então era bom que Vossa Excelência tivesse cuidado com as palavras. Por quê? Primeiro, o termociclador está quebrado. Isso foi dito na Comissão da Saúde, inclusive com a presença da deputada Jó Pereira, com a presença da deputada Fátima Canuto, com a presença do deputado Léo Loureiro, foi dito pelo diretor do LACEN, pelo gerente administrativo do LACEN. Segundo, quando eu falo de geladeira e termociclador, são duas coisas completamente diferentes. A geladeira, o local onde mantém os exames, eu falo geladeira para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem. Ela funciona a menos de 70 graus, ela teve momentos que ela parou, que ela quebrou, sim, reafirmo isto. E terceiro, deputado Silvio Camelo, o que é mais importante é o que Vossa Excelência não falou. Vossa Excelência quis rebater um monte de denúncias que eu fiz, mas Vossa Excelência esqueceu da mais grave, do nepotismo. Vossa Excelência esqueceu que a chefe do setor de soroteca, o filho trabalha no setor de análise, o esposo é chefe do TI, a filha é advogada do LACEN e a nora é chefe de imunologia. Vossa Excelência esqueceu
que a chefe do RH, o filho trabalha no setor de bromatologia, a prima chefe do setor de saúde, a nora trabalha no administrativo e o sobrinho no almoxarifado. Vossa Excelência não foi informado que a chefe do setor de qualidade, o esposo é chefe do departamento do DEMP e a nora trabalha na biologia molecular. Vossa Excelência esqueceu, inclusive, da mãe, da funcionária, que é quem fornece as quentinhas do LACEN. O que eu disse, a árvore genealógica do LACEN, Vossa Excelência esqueceu. É bom quando Vossa Excelência não esquece, porque comprova a veracidade. Também concordo, o LACEN é importantíssimo, é necessário. Então, por isso que eu exijo do governo de Alagoas, do secretário de saúde, do governador Renan Filho, uma portaria dizendo quais são as prioridades para os exames. Eu exijo, isso tem que sair. Temos que impedir que furem filas. Essa furada de fila, que já aconteceu no LACEN, e eu tenho os e-mails para provar isso. Inclusive, deputado Silva, eu tenho um relatório, inclusive, mais ainda, eu tenho a relação de quem entra nas bandejas. Isso tem que ser impedido. A bandeja é a bandeja de análise, para Vossa Excelência se inteirar dos fatos. É a bandeja que vai para o GAL. Isso tem que ser impedido. Por isso que eu estou fazendo essa exigência. Duas, para começar a história. Primeiro, que acabem com o nepotismo dentro do LACEN. Segundo, que saia uma portaria do secretário de saúde, do governador, ou de quem quer lá que seja, dizendo quais são as prioridades, elencando quem entra na lista de prioridade do LACEN. Enquanto não sair essa portaria, eu não me calarei nessa Assembleia. E convido Vossa Excelência, deputado Silvio Camelo, a todos os deputados que fazem parte, a acompanhar as denúncias. Vossa Excelência disse que era fake news, que está no Ministério Público Estadual, pedi, inclusive, o sigilo da fonte por conta de nomes de exames, e também acompanhar as denúncias que acontece, as comissões que acontecem na casa, Comissão de Saúde, Comissão de Direitos Humanos, e agora, como foi solicitado, a Comissão da Mulher. Muito obrigado, deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo Dantas. Obrigado, deputado Davi Maia. Deputado Paulo, por favor. Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Próximo é o Silvio. Venho na manhã de hoje tratar de um assunto que ocorreu na noite de ontem no município de Batalha. Nós temos em Batalha um hospital regional por nome de Antônio Vieira Filho. Esse hospital conta com 35 leitos. Ele é um hospital que trata urgência e emergência, trabalha com partos normais e com cesarianas também, e faz cirurgias eletivas. Obviamente que por conta da pandemia, por conta do coronavírus, essa questão dos partos e das cirurgias eletivas estão canceladas. Sendo o senhor presidente, amigos deputados, telespectadores da TV Assembleia, ontem nós recebemos uma paciente com suspeita do Covid-19 às 16 horas e 40 minutos, lá no Hospital Antônio Vieira Filho. Chegando lá, ela foi imediatamente isolada, foi atendida por um médico, e o médico logo detectou que precisaria fazer a transferência dessa paciente, porque ela estava com a saturação muito baixa e com muita dificuldade de respirar. E, de pronto, os funcionários do hospital lá de Batalha ligaram para o SAMU solicitando que o SAMU encaminhasse
uma ambulância adequada para que essa paciente fizesse essa transferência com segurança. E nós fizemos, os funcionários, digo melhor, fizeram esse contato com o SAMU entre 18 e 19 horas. E eu não sei por quê, houve um atraso tremendo no SAMU, não sei por qual razão, peço até, diante de todos, uma explicação do coordenador do SAMU no estado de Alagoas e até mesmo do secretário de Saúde do estado, porque essa ambulância adequada para fazer essa transferência demorou 3 horas para chegar no município de Batalha. Quando a ambulância chegou, após todo esse atraso, a paciente não resistiu e veio a óbito. E eu, senhor presidente, uma coisa que eu não sou e não quero jamais ser, usar toda essa crise, usar essa pandemia para fazer oportunismo político. Não estou aqui para denunciar ninguém, não estou aqui para criar nenhum tipo de problema. Eu quero que, ao lado do coordenador do SAMU, ao lado do secretário estadual de saúde, o secretário Alexandre Aires, ao lado do governador Renan Filho, ao lado da prefeita Marina, que nós tenhamos umas condições melhores para atender as pessoas que cheguem até o Hospital Antônio Vieira Filho. Porque eu percebo, obviamente, os números falam isso, que os casos em Alagoas, eles estão crescendo rapidamente. E lógico que vai chegar ao sertão de Alagoas. E o Hospital Antônio Vieira Filho é um hospital regional. Quando as pessoas têm qualquer problema respiratório, qualquer problema de saúde, eles se dirigem imediatamente para o Hospital Antônio Vieira Filho. Então, eu venho aqui hoje pedir ao secretário Alexandre Aires e ao governador Renan Filho nos ajude. Lá nós temos muita boa vontade, nós temos vontade de acertar. Agora, muitas vezes, e essa que é a verdade, e eu tenho que ser franco, nos falta o recurso financeiro, nos falta capacidade técnica para enfrentar essa pandemia. E nós estamos lá no sertão, nós estamos no município pobre. Ora, os Estados Unidos estão tendo dificuldade de enfrentar essa doença. Você imagina a prefeita Marina, lá com toda a sua equipe de saúde, enfrentando esse problema naquele município pequeno e pobre. Então, peço a todos os nossos colegas deputados, peço também ao secretário Alexandre e ao governador Renan Filho que promovam uma reunião com a nossa equipe técnica lá do município para nós criarmos uma saída o mais rápido possível, porque a gente percebe que os casos estão aumentando, que as pessoas estão cada vez mais procurando o Hospital Antônio Vieira Filho, localizado lá no município de Batalhas. Encerro a minha fala, presidente, parabenizando a todos os deputados que aprovaram projetos importantes para minimizar a crise do Covid-19, como a doação de feiras, que é importante sim. Tem gente que não acha que é tão importante, mas eu acho e tenho certeza que é importante, porque lá no município de Batalha, a prefeita Marina entrega 1.370 cestas básicas todos os meses, e eu sei o quanto ajuda a sociedade daquele município. Então, parabéns a vocês, deputados, parabéns ao governador Renan Filho também pela atitude, parabéns por esse projeto que nós votamos hoje, que vai beneficiar os alunos da rede pública estadual. O governador vai encaminhar um benefício financeiro para esses alunos,
além de ajudar os alunos, essas famílias carentes, vai ajudar também a fortalecer a nossa economia local. Então, eu agradeço demais, senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, pela oportunidade de nos dar a palavra e colocar essa situação que me traz, assim, muita preocupação e que me deixa angustiado, porque, pelos motivos que há pouco falei, nós não temos uma equipe preparada para combater o Covid-19 e também nós não temos recursos financeiros. Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e parabéns pelo resultado da sessão de hoje. Obrigado, deputado Paulo Dantas. Respeitando a ordem de inscrição, o deputado Cabo Bebeto. Quero chamar a atenção dos senhores deputados para que nós respeitemos o tempo de pronunciamentos, tem explicações pessoais, regimental no artigo 112 do regimento interno, que é no máximo de 15 minutos. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência com a palavra, por favor. 15 minutos já, tranquilo para mim. Eu vou pontuar algumas falas, vou começar pelo deputado Paulo Dantas. Aqui em Maceió, por exemplo, Excelência, com o maior prazer. Mas nós que estamos aqui presencialmente e os funcionários, quanto menos tempo ficarmos, é mais confortável em virtude da situação que a gente está vivendo. Era essa a observação que eu queria fazer. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência com a palavra. Vamos lá. E aí, deputado Paulo Dantas, aqui em Maceió, a SAMU ela dispõe de 2 viaturas USB, que é unidade de suporte básico, com condições de atender pacientes de Covid-19, e uma USA, que é a unidade de suporte avançado, para atender os casos de Covid-19. O problema é que, ao fazer o socorro, ela tem que passar por uma higienização, as equipes têm que trocar de roupa, tomar banho, e aí assumem, enquanto fazem isso, a viatura é preparada. Ocorre que a gente tem recebido denúncia também da SAMU, que o pessoal não está usando o material adequado, a roupa não é adequada, fora as denúncias públicas que já vieram sobre funcionários que trabalham neste setor e faleceram decorrente do Covid. Isso é muito complicado, porque nenhuma outra viatura, nenhum outro serviço em Alagoas pode fazer o transporte, ou deve fazer o transporte de pacientes do Covid, apenas a SAMU. Então, o Maceió tem 3 viaturas, eu não sei como é que está no interior, provavelmente a gente vai também convocar o coordenador, convidar o coordenador da SAMU, para que esclareça também algumas denúncias que a gente tem recebido. Sobre a fala do deputado Davi Maia, Davi, também concordo, não era o correto a distribuição de cesta básica, né? Esse dinheiro circularia, né, se esse dinheiro fosse para cada cidadão mais humilde de Alagoas, circularia no seu comércio, geraria ICMS para o Estado, mas o que fica claro é que o Estado não tem nenhum plano de retomada da economia. Isso aí a gente já falou sobre isso e vai continuar falando. Ontem o secretário fala que não será prorrogado o prazo do IPVA. O governo federal tem sido parceiro dos estados e dos municípios, tem ajudado a população de forma efetiva, mas o que o governo do estado faz é isso, nem prorrogar prazo, ele se dispõe a prorrogar, ainda pede que cada um faça a sua parte. Olha, ele pode até pedir, né? Eu até acho que cada um tem que fazer a sua parte, mas falta o estado fazer a parte dele. Precisa dar um prazo melhor ou maior, para que as pessoas possam cumprir suas obrigações nesse momento de uma pandemia de saúde e também numa fase muito difícil da economia do nosso país. Então, o deputado Silvio questionou algumas denúncias. Na segunda-feira, eu estive reunido com o deputado Davi Maia, confrontando as denúncias que nós recebemos, porque eu também recebi algumas denúncias. Alguns pontos ele tem detalhes a mais, outros eu tenho, e não é fake news, não. Não é fake news de jeito nenhum. São denúncias bem detalhadas, com documentos de geladeiras que
lotadas, que deixaram de funcionar, que não atendem a necessidade, exames que foram perdidos, coletas que foram perdidas, que não conseguem mais ser recuperadas, pessoas inabilitadas fazendo alguns procedimentos. Então, esse é o LACEN, essa é a situação do LACEN em Alagoas, e coitado do alagoano que precisar dele, esse é o fato. Então, vamos ver se hoje à tarde, todos os deputados estão convidados, quem quiser participar, vou colocar o link no grupo, todos os deputados estão convidados a participar, e eu espero que nessa primeira conversa com essas duas ex-funcionárias, que a gente esclareça várias questões, porque estão afetando diretamente o alagoano. Então, no momento, senhor presidente, era essa a minha fala, agradeço a oportunidade e conto com a presença de todos vocês à tarde, né, nessa conversa que a gente vai ter, digamos assim, com as ex-funcionárias do LACEN. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Bebeto. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência com a palavra. Deputada Jó, por favor. Presidente, bom dia, colegas deputados e deputadas que participam dessa sessão, tanto virtual como presencial, aos servidores da casa que nos acompanham também, à imprensa, aos telespectadores da TV Assembleia. Eu gostaria de pontuar algumas atitudes que o governo do Estado vem tomando. Primeiro, com relação à merenda, ao projeto que nós aprovamos agora, uma modificação ao projeto da deputada Cibele Moura, que trouxe a possibilidade de distribuir com os alunos da rede pública estadual de ensino um auxílio financeiro, atendendo, senhor presidente, inclusive um requerimento de nossa autoria, que foi aprovado por unanimidade dos deputados, que foi, o governo já tinha publicado uma portaria de entregar o kit merenda, e nós solicitamos a modificação do kit merenda para o auxílio financeiro. Dizer também que o Estado, na terça-feira, o governo do Estado, ele comunicou a isenção do ICMS no fornecimento de energia aos consumidores de baixa renda. É uma atitude que é importante para as pessoas, para a redução da conta de energia elétrica. Então, aqui eu quero também pontuar que foi uma ação no sentido de amenizar e de apoiar os mais vulneráveis nesse momento. Quero dizer, senhor presidente, que estamos e vamos estar acompanhando, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, com o deputado Davi Maia, a apuração dos fatos que foram denunciados, como Comissão da Mulher, participando também da Comissão de Saúde. Quero agradecer ao deputado Davi Maia e ao deputado Bebeto por estar fazendo uma junção de deputados para acompanharmos as denúncias conjuntamente. Os documentos já foram encaminhados, e nós vamos estar também auxiliando e acompanhando com essas duas comissões. É uma denúncia importante, e os testes, como a gente pode observar na fala do ministro da Saúde, né, da OMS, dos especialistas da Fiocruz, os testes são um instrumento mais eficiente que pode nos dar os dados necessários no combate ao Covid-19. Então, nós não podemos deixar que esses testes não sejam, já são poucos, deputado Francisco Tenório, infelizmente, os poucos que nós temos, nós não podemos deixar que eles sejam usados de maneira que não tenham um resultado eficiente para os alagoanos e alagoanas. O deputado Cabo Bebeto disse que ai de nós que dependemos desse laboratório do LACEN, e nós todos, alagoanos e alagoanas, dependemos do LACEN para certificar e para confirmar os resultados de outros laboratórios do próprio teste rápido. Mas, senhor presidente, o que me traz a necessidade de falar em explicações pessoais é justamente mais uma vez, pontuar a necessidade, e aqui eu sou repetitiva, mas eu sou repetitiva porque eu não vejo, embora a gente fale, a fala é o instrumento mais importante que esse parlamento tem. É claro que nós temos a função de legislar, nós temos a função de fiscalizar, mas tudo, deputado Marcelo, deputada Fátima, inicia por meio da fala
nesse plenário, a nossa fala, que significa a voz do povo. E aí, deputado Davi Maia, deputado Bruno, deputado Ivan, me preocupa muito, e mais uma vez eu volto a falar da necessidade da multissetorialidade e da simultaneidade de ações, principalmente na saúde. E aqui eu estou falando, hoje foi lido um requerimento, uma indicação com relação ao Mutange e ao bebedouro. Aqui eu estou falando das arboviroses, dengue, zika, chikungunya, que estão assolando a capital e o interior do nosso estado. Então, é necessário que a Secretaria de Saúde, eu entendo que existe um sufoco com relação à pandemia, mas nós não podemos esquecer que dengue, chikungunya, zika, as mudanças climáticas trazem problemas de ordem respiratórias, nós não podemos esquecer. Isso tem que ser simultâneo. Os recursos financeiros precisam, inclusive, ser simultâneos, eles precisam aumentar. Eles precisam, as ações e as políticas públicas precisam atender não só a pandemia, mas todas esses outros problemas, esses outros problemas de saúde. Fica aqui o meu alerta. Eu muito me preocupei com a fala do deputado Paulo Dantas, porque na última reunião da Comissão de Saúde, o deputado Davi Maia bem pontuou, e aqui eu confirmo que foi dito pelo novo diretor do LACEN, que existe sim uma máquina quebrada, que já foi providenciado a manutenção da máquina, mas que existe, assim que ele assumiu, existe realmente uma máquina que está danificada, e aqui eu quero pontuar que nessa mesma reunião, deputado Paulo Dantas, nós colocamos para o secretário de Saúde a necessidade de aumentarmos as ambulâncias, as unidades de suporte avançado, que são as ambulâncias, as unidades móveis que podem fazer o transporte de pacientes do interior do estado e entre as unidades as instituições de saúde e as unidades de saúde da capital. Só para vossas excelências fazerem uma análise, são 9 unidades dessa no estado todo, deputado Francisco Tenório, 9 ambulâncias para atender todo o estado. O secretário disse que já tem previsão de comprar mais 20 unidades dessa, que chegará em maio. Só que, infelizmente, o avanço dos casos positivados e o avanço dos casos que estão precisando de deslocamento, inclusive, e aqui eu não vou entrar nesse mérito, porque senão eu vou tomar muito tempo, inclusive em razão do fluxo que causa movimentação desnecessária dentro do próprio sistema de saúde, já existe uma necessidade. O deputado fala de uma demora, o deputado Paulo Dantas, de uma demora de 3 horas, né, deputado? Eu peguei ontem um caso de uma demora da noite, de 9 horas da noite até 1 hora da tarde dentro da capital, para transferir da UPA para o sanatório. E aí, imagine que isso já está, eu poderia dizer, sendo um dos gargalos de atendimento, a necessidade de ambulâncias. Então, é necessário, e ontem eu entrei em contato com o secretário Alexandre Aires, no sentido de resolver o caso pontual, mas também no sentido de pedir para que seja resolvido de uma maneira geral, e a alocação de ambulâncias, enquanto não chegam as que ele está providenciando a aquisição. Então, ele disse que já está providenciando a alocação dessas unidades móveis até que essas outras 20 unidades de suporte avançado sejam adquiridas pelo Estado. Mas isso, deputado Marcelo Vitor, presidente dessa casa, é uma demanda que o COSEMES, enquanto a presidente Isabelle era presidente do COSEMES, ela já alertava, ela já chamava a atenção de que essas unidades de suporte avançado não iam conseguir dar conta da mobilização de paciente entre as diversas unidades de saúde. Então, aqui fica o meu apelo para que o COSEMES e a AMA também se juntem com a Secretaria de Estado de Saúde, com a Secretaria do município de Maceió, para que as ações sejam simultâneas, coordenadas, para que a gente não esqueça os outros problemas de saúde nessa época de pandemia, porque evitar que muitas pessoas venham a óbito em razão do Covid-19
não é suficiente também para, nós precisamos evitar que pessoas também venham a óbito por outros problemas de saúde, como é o caso da dengue, como é o caso da zika, o caso da maternidade Santa Mônica, deputado Francisco Tenório, que apesar do secretário Alexandre ter dito que não é responsabilidade do Estado, é a Uncisal que administra, mas o orçamento da Uncisal, ele está dentro do orçamento do Estado de Alagoas. E nós sabemos que o problema de repasse de recursos para a Uncisal não é de hoje, é um problema antigo. A falta de insumos na maternidade Santa Mônica não é de hoje. Né? Existe um problema recorrente que, nesse momento, ele põe as vidas em risco. Então, fica aqui o meu apelo, já finalizando a minha fala, com relação a essa simultaneidade, a essa multissetorialidade, para que a gente possa, de maneira coordenada, enfrentar a pandemia e não esquecer dos outros problemas de saúde que nós atravessamos nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, deputada Jó. Deputado Francisco Tenório, por favor. Chico, por favor. Dê o comando aí, por favor, que ele não está me ouvindo. Deputado Bruno, obrigado, presidente, senhores deputados, deputadas. Nós realmente vivemos num momento novo e difícil para a população alagoana e para o governo de Alagoas como um todo. Não apenas para Alagoas, mas um momento novo para o Brasil, para o mundo, para os Estados Unidos, que é o país, vamos dizer assim, número 1 em desenvolvimento, em segurança. Imagine que um míssil não consegue atingir os Estados Unidos, mas esse vírus chegou e atingiu em cheio. Então veja como fica o Brasil, que estamos talvez a 20 anos de distância dos Estados Unidos em desenvolvimento. Então essas dificuldades são reais e nós passamos por ela. Digo até que Alagoas, nós temos a vantagem de ter um governador dedicado ao trabalho, que acredita nesse vírus, no potencial ofensivo que esse vírus tem, e que junto com toda a sua equipe, especialmente o secretário Alexandre Ares, tem tentado superar as dificuldades que o Estado tem. E nesse momento de tanta dificuldade que nós ultrapassamos, que nós já estamos passando, é que eu pondero aos senhores deputados, especialmente aos deputados Davi Maia, deputado Cabo Bebeto, que vamos reivindicar as melhorias necessárias, que vamos tentar ajudar o governo do Estado e a população alagoana com sugestões inovadoras, com a nossa fiscalização para evitar desperdícios, mas vamos evitar esse denuncismo desnecessário, que em nada ajuda nesse momento de dificuldade que vive o Estado. Não tem sentido se trazer a discussão e nós perdemos uma sessão toda da Assembleia debatendo querela entre funcionários de determinado órgão. Denúncias infundadas de ex-funcionários que está chateado porque foi demitido. E nós, deputados, perdemos o tempo aqui explicando isso. Isso se faz desnecessário. Então é por isso que digo que prego pela união nossa em defesa do Estado de Alagoas, ajudando a superar essas dificuldades. Olhe só, se o governo do Estado não desse a cesta básica, era ruim. Se deu, é ruim, porque alguns queriam que dessem dinheiro. Se desse essa cesta básica em dinheiro, sabe-se lá se não ia ter mau uso desse dinheiro, se esse dinheiro recebido por a dona de casa não seria apropriado pelo marido que fosse para a bodega e tomasse de cachaça em detrimento da alimentação dos seus filhos. Então, acho que o governo está certo, está na linha certa, está correndo atrás dos erros e corrigindo esses erros que estão acontecendo devido ao fato novo que nós estamos vivendo. Eu quero aqui me referir ao deputado Davi Maia e ao deputado Silvio Camelo. Silvio se referiu às fake denúncias, e Davi Maia disse que não existe.
Olha, ele usou tanto esse nome que está praticando. E aí, deputado Davi Maia, não estou vendo Vossa Excelência no vídeo, mas solicito até que estiver ouvindo que entre. Isso. Porque, na realidade, em cima dessas denúncias que você está trazendo, que são fruto da, vamos dizer assim, da insatisfação de funcionários que foram demitidos, e aí, porque foram demitidos, começamos a querer denunciar os outros. Se tem máquina quebrada, qual é a empresa que não tem uma máquina que quebra? Se tem uma ambulância quebrada, qual é a prefeitura que não tem uma ambulância que quebra? Qual é o hospital? Qual a unidade de atendimento de saúde que não tem uma ambulância que quebra? Nós temos é que consertar rapidamente, que fazer com que ela sirva à população. Agora, eu estou dizendo que há fake denúncia, deputado Davi, porque, por exemplo, você diz que as quentinhas servidas ao LACEN é fornecida pela mãe de uma funcionária. Ora, até se fosse, e se essa mãe de uma funcionária tivesse ganho uma licitação e tivesse servindo, era normal. Mas eu quero acrescentar para Vossa Excelência e a todos que estão nos ouvindo que não existe isso. A mãe da funcionária referida, ontem eu conversei com ela, conversei com a funcionária, em momento algum serviu quentinha para o LACEN. Agora, levou quentinha, sim, para sua filha comer lá no LACEN. E lá essa quentinha foi também fornecida a alguns funcionários do LACEN que pediram, de maneira, inclusive, gratuita. Então, não é uma denúncia vazia, infundada. Então, aí eu posso dizer, é uma fake denúncia. Mas, como Vossa Excelência hoje vai ouvir a duas funcionárias, peça que leve uma nota fiscal que prove esse fornecimento, que leve alguma coisa que prove esse fornecimento, senão fica Vossa Excelência como deputado das fake denúncias mesmo. Então, eu fiz questão de hoje falar para fazer, para lhe levar essa informação, até para que Vossa Excelência chegue na reunião à tarde com algum documento que comprove isso. Sob pena, deputado, se não for comprovado, ser processado a funcionária que lhe passou essa informação e Vossa Excelência, por torná-la público, denigrindo, sim, com isso, nome de duas pessoas, da funcionária e da mãe dela, que não tem nada a ver com isso. São essas as minhas observações, eu me coloco à disposição de todos. Francisco Tenório, parabéns pelo pronunciamento. Deputado Silvio Camilo, Vossa Excelência, uma palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, parabenizo a fala do deputado Francisco Tenório pela sua experiência aqui nessa casa, pelos anos de trabalho dedicado aqui na Assembleia Legislativa e que muitas vezes nós que somos deputados no arrubo de prestarmos um bom serviço, de colaborarmos, claro que a oposição e a situação têm um papel fundamental no parlamento, a oposição de sempre estar cobrando, sugerindo, uma oposição propositiva. E, às vezes, algumas pessoas levam os parlamentares, induzem ele ao erro. E há denúncias que não condizem com a realidade. Então, é importante que apareça também, deputado Francisco Tenório, o documento que comprove que pessoas incapacitadas estão dando laudo no LACEN. Não é só chegar aqui e dizer, pessoas incapacitadas estão dando laudo no LACEN, ou estão trabalhando em setores que têm que ter uma certa capacitação. Traga o documento, deputado. O pagamento em duplicidade dos exames, que Vossa Excelência disse aqui ontem, nesse plenário, que o Estado estava pagando 2 vezes pelo mesmo exame. Pagava ao LACEN e pagava ao laboratório que estava fazendo para o LACEN. É preciso que Vossa Excelência traga o empenho, traga a nota fiscal dos 2 pagamentos. Então, senhor deputado, a fake denúncia que nós nos referimos não é culpa, às vezes, do parlamentar. Às vezes é culpa da pessoa que induziu o parlamentar ao erro. Então, é preciso se ter muita prudência. Anteriormente, se chegou aqui com um cheque sem fundo, dizendo que era um cheque sem fundo, e um cheque já tinha sido pago. E nós mostramos aqui que o cheque já tinha sido pago. Agora chega dizendo que a geladeira está quebrada. Não tem geladeira. São 3 equipamentos. Um pode estar em manutenção, não por causa do laboratório, e sim do Ministério da Saúde, que é quem faz a manutenção. Então, tudo isso, quando se der uma notícia, senhores deputados, temos que procurar dar a notícia por inteiro. Não se pode dar a notícia pela metade.
porque induz ao erro. Então, senhores deputados, parabenizo aqui a oposição, sei que o intuito dos deputados que fazem oposição, dos deputados também independentes, é acertar, é colaborar, é fazer com que a sociedade tenha aqui a sua caixa de ressonância. Mas hoje à tarde também estarei presente nessa sessão que haverá. Peço ao deputado Bebeto que disponibilize o link também para a pessoa que foi convidada, porque essa pessoa estava reclamando que não tinha sido mandado o link para ela. Então, é preciso, deputado Bebeto, que Vossa Excelência disponibilize para o seu convidado, porque como é que ele vai participar se ele não recebeu nenhum link? Então, é preciso que seja colocado à disposição também da pessoa para que ela possa participar como convidada desta casa. Então, senhores deputados, agradeço a atenção de todos e desejo a todos um bom final de semana. Obrigado a todos. Convoco os senhores deputados para terça-feira, horário regimental. Desejo um bom final de semana a todos, com muita saúde. Encerro a presente sessão. Muito obrigado.